Salve, salve, comunidade História em Casa. Eu sou o professor Thiago Lima e está começando mais um História Provoca. O nosso convidado de hoje é Zavo Lima. Ele é professor, palestrante e idealizador do canal História é Vida aqui no YouTube, e você encontra o link para o História é Vida aqui na descrição desse vídeo, também para o Instagram Zavo Lima e para para o Facebook do Zavo também. O tema do nosso papo de hoje é um olhar sobre a cidade. Vamos falar aqui de monumentos, história e memória. Eu sempre acho importante ressaltar que aqui a gente constrói essa ideia de forma coletiva e horizontal, onde todo mundo está aí aberto para conversar. Então, você que está ao vivo, escreve no chat, conversa com a gente. Quem está assistindo depois também pode escrever nos comentários que a gente continua conversando. Para contribuir com a construção de conteúdos aqui da TV História em Casa, é bem fácil, é simples, é só você se inscrever no canal do YouTube, seguir a gente na sua rede social, seja Instagram, TikTok, Facebook, procura a gente lá, que a gente está em todas e os links também estão aqui na descrição. E agora eu chamo aqui para a tela nosso convidado de hoje, meu querido Zavo, seja muito bem-vindo à TV História em Casa e também seja muito bem-vindo para provocar os nossos espectadores com esse tema que você trouxe. Pô, que legal, Thiago. Pô, fico bastante aí enobrecido de estar participando aqui, né? Temos o mesmo sobrenome aí, Zavo Lima e Thiago Lima. Que legal. Pô, feliz aí, a galera que vai aparecendo, a galera que também vai assistir depois, né? A gente sabe também que existem as ocupações de cada um, totalmente ligado aí ao vivo, mas o bacana de que a internet tem essa democratização aí dos conteúdos que fica depois salvo aí no canal de vocês, que vai ser bacana, vou tentar depois compartilhar também em todas as minhas redes, tá? Pô, bacana, feliz de participar, de poder contribuir, na verdade, né? Contribuir com a construção de conhecimento. Eu partilho de um entendimento de que o conhecimento ele nunca pode ficar travado dentro de si, ele precisa ser realmente compartilhado, se nós, né, como eu, acreditamos aí que a socialização do conhecimento é um processo aí revolucionário, né, a gente conseguir poder fazer com que o maior número de pessoas tenham acesso ao conhecimento. E eu vejo que hoje, né, o seu trabalho, Thiago, trabalho de História em Casa, a galera que está aí militando do ponto de vista digital na produção de conhecimento merece reconhecimento. Eu sei que existe uma grande disputa sobre isso em vários outros meios, né? Até mesmo os meios acadêmicos têm um pouco de aversão à produção de conhecimento digital. Temos que ter aí um senso sobre o que é bom, ruim, ou também, né, saber filtrar. E legal, conheci a página de vocês no Instagram, achei muito legal, pedi aí uma participação, estou aí, né, e vamos que nessa aí, né? Estou aberto. Tenho certeza que será de muita riqueza sua participação aqui. A gente partilha desse mesmo pensamento aí. A proposta da História em Casa é ser uma TV de história pública e saber também, né, o espaço da academia e o espaço fora da academia, conseguir compreender também os tipos de linguagem acadêmica, artigos e tudo mais, mas a nossa proposta aqui é trazer essa linguagem para atingir um público que não está dentro da academia também, que nós acreditamos que a história precisa ocupar esse lugar, que por muitas vezes, atualmente, a gente observa que o lugar de contar história está sendo ocupado por não historiadores, né? Até mesmo aí em livros, né? A gente vê livros publicados com temas históricos, mas não são historiadores os escritores dessas narrativas. Então, exatamente. Vamos lá. Zavo, eu convido, nesse caso você entrou em contato, mas está aqui, e eu não escolho o tema. E a grande questão para a gente compreender o que a gente vai dialogar aqui é por que é importante a gente discutir a cidade, seus movimentos, memória e história. Quanta coisa maravilhosa você trouxe para a gente aí. Por que a gente precisa refletir acerca desse tema?
Bom, eu penso que o primeiro ponto, né, central dessa discussão é saber que nós, né, como viventes da cidade, a gente toma parte dela em um processo aí que é um processo de vivência, né, a vivência e a experiência própria do seu indivíduo que vai gerar aí uma vivência e uma produção coletiva. E nós sabemos que a história, né, como ciência, ela tem aí uma diferença muito clara entre o que é a história e o que é a memória, né? Ou seja, a história, ela é feita através aí de uma técnica científica de produção, de crítica, de análise e, sobretudo, né, a história, ela não tem aí como lógica central eleger, né, personagens ou criar aí uma relação passional com o passado, né? A memória já existe um pouco essa relação de uma construção de algo que do passado vem para a relação com o presente, mas que pode ser aí vista como uma relação de paixão ou até mesmo, né, de negação. Então há uma discussão muito forte, né, entre a história e a memória, e a todo momento a gente está fazendo isso, né, Tiago? Todo momento a gente está fazendo história, a todo momento a gente está produzindo história, ao mesmo tempo que a gente também está se relacionando com a memória, né? E a gente sabe que a memória não é uma coisa diferente do que a lembrança, né? A memória ela parte de uma ideia de que são experiências vividas que constrói aí a nossa relação. E o estar na cidade é a gente observar uma série de cultura, seja ela material, seja ela imaterial, que reflete na nossa formação. Então a gente entra também para uma outra discussão, né, que é a discussão do patrimônio, né, o que é patrimônio. E a todo momento a gente está relacionado ou cercado desses patrimônios que às vezes a gente passa, são invisíveis para algumas pessoas, pela questão mesmo do cotidiano, da vida, da vivência, e para outros, né, que construíram e que se relacionam com aquilo, acabam então criando uma identidade, que a gente entra para uma quarta esfera aí, né, o que é a identidade cultural relacionado àquele determinado patrimônio espaço. Eu vejo que a cidade, ela abre para a gente todos esses pressupostos, e a gente sabe que, historicamente, há uma construção disso, dentro de ações políticas, de intencionalidades claras que vão sendo feitas ao longo aí de governos, de grupos sociais. E a gente ainda depois dentro de uma lógica que é a disputa, né, sobre essas memórias que está relacionadas a esses determinados patrimônios. E aí eu tive essa formação, né, Thiago, dentro da universidade, me formei pela Universidade Federal de São Paulo, aqui, a Unifesp, e no curso de Memória e Patrimônio, né, História, Memória e Patrimônio, eu comecei, então, a me sentir eu fiquei ficcionado por isso, né, eu percebi o quanto que a gente consegue ver história em tudo, e mudou a minha percepção de achar que história é apenas uma coisa contada, enfadonha, que está ali apenas no livro, e eu comecei a perceber que a história estava em todos os lugares, né, e quando eu comecei a lecionar, quando eu comecei a trabalhar como professor de história, isso na rede pública, aqui do estado de São Paulo, além, né, de escolas particulares, eu sempre gostava muito daquela parte que a galera vinha, vamos fazer um estudo de e-mail, vamos levar a galera para o museu, vamos fazer aqui, que eram coisas teoricamente simples, mas só o fato de sair da sala de aula, de levar a galera para o contato, pô, já criava não só uma emoção em nós, professores, mas também criava uma emoção muito nos alunos. E eu fiquei muito, sabe, eu comecei a querer entender isso, estudar mais sobre isso, para poder, então, transpor, né, fazer do ambiente da cidade ou dos locais que existem na cidade que possa trazer algum tipo de ensino e aprendizagem, eu comecei a tentar me especializar nisso, para poder, então, aí, fazer com que isso seja aí uma reprodução de conhecimento, né? E dando aula, trabalhei um bom tempo, né, num cursinho aqui em São Paulo, né, na Consolação, é um cursinho de estudantes de universidades públicas, né, era um cursinho de lógica popular, chamado ACPUSP, né, Associação aí dos Pesquisadores e Estudantes e Pesquisadores da USP, e era um curso que a gente
um curso pré-vestibular, mas que a gente tentava a todo momento, né, Tiago, trazer esses elementos que a gente estava ali na universidade, vivendo e querendo trazer isso porque estava pulsando na gente. E a gente organizou, né, as nossas primeiras viagens pedagógicas, e a primeira vez que eu fui para Ouro Preto, né, e aquilo foi muito marcante para mim. Eu fiquei assim, maluco, né? Você imagina, jovens professores, os alunos ali, aquela galera de um grupo grande. Você levou a galera para Ouro Preto? Exatamente, eu, mais uns grupos de professores do cursinho, levamos a galera, fechamos um ônibus aí por nós mesmos, aí foram umas 45 pessoas. Foi uma coisa mágica, extremamente fantástica aquela relação, foi histórico para nós, né? Todos nós, hein, os amigos, quando a gente se encontra, a gente lembra, eu lembro aquele rolê de Ouro Preto e tal. E eu me lembro muito bem, Thiago, que eu estava me preparei várias aulas ali, como os outros professores também, e nós estávamos bem ali na Praça Tiradentes, e obviamente que a questão do turismo, o guiamento, né, que é muito relevante, importante, porque faz parte da economia local de cidades turísticas históricas, e o guia estava ali, e eu estava justamente na Praça Tiradentes, fazendo uma reflexão sobre o Tiradentes, a construção do mito do Tiradentes, em frente ao Museu da Inconfidência, e eu via o guia assim, né, translocado no modo de dizer, né, porque aqui foi exposta a cabeça do mártir da Inconfidência, e a galera, você via que era um grupo de pessoas que eram de outro país, né, e aí, pô, beleza, e eu tava ali fazendo uma puta discussão com os alunos, né, sobre a questão do que é aquele local, o que é aquele espaço, o que simbolizou a construção do mito, né, as sobreposições da história, isso obviamente com os alunos, e aí eu fiquei, poxa, mano, tá faltando um pouco disso, cara, acho que a galera tá criando algumas relações com os espaços sem realmente fazer uma devida análise ou crítica sobre eles. E aí depois dessa viagem eu voltei para São Paulo, a gente trabalhou no cursinho mais um bom tempo, e aí fiquei muito ficcionado com a questão dos lugares, né? Como que os lugares podem espelhar para a gente conhecimento, formação, entendimento. E eu fiz a minha primeira viagem internacional, né, de moto, né? Fui de São Paulo até a Argentina, e aí nessa viagem eu já comecei a criar esse lance tô aqui, né, em tal lugar, aqui faz parte do... Então passamos na região de Sacramento, por exemplo, né, passamos na região de Missões, ali na região do Rio Grande do Sul, dos Sete Povos das Missões, e eu já estava ali meio consolidado com a lógica de ser professor, eu comecei a transformar isso numa espécie de, não de vlog, né, mas assim, estamos aqui em tal lugar, esse lugar aqui representa tal coisa, e isso, a galera foi achando interessante isso, e eu comecei trazer, né, essa ideia de que pô, é legal você estar num lugar, e ao mesmo tempo que você está naquele lugar, aquilo, além de representar uma história, obviamente que ali há uma discussão sobre aquele espaço em especial, que aí traz a discussão sobre o que é, né, realmente, né, a memória ou a disputa de memória, e isso é relevante, né? Então, o olhar sobre a cidade ou sobre os espaços faz com que a gente questione isso, né? Então, você passar por um determinado lugar, você vê lá, né, uma igreja ou um objeto que representa a cristandade daquele lugar, naturalmente, né, a gente tende a fazer, isso é legal, isso é bonito, eu vou tirar uma foto, vou guardar a recordação desse espaço, mas tentar entender por que aquilo está ali, né, qual é a função daquilo ali, por que aquilo foi construído. Esses porquês vão naturalmente fazer a gente pensar a história daquilo e, obviamente, tentar questionar, né, a questão da memória daquilo, por que aquilo foi colocado, né? Então, eu parto dessa ideia de que o olhar crítico sobre a cidade faz a gente observar ela nos seus aspectos monumentais e traz para a gente aí várias reflexões, né? Eu acho que isso é muito importante, até para a gente não criar, né, Tiago, uma narrativa de que aquilo é realmente aquilo que está sendo mostrado, é realmente aquilo. Eu vou aqui, né, colocar um exemplo bem claro, né? Foi um dos meus vídeos até mais visualizados do canal e um dos que eu mais tive apreço por fazer, que foi aqui em frente o Parque do Ibirapuera, né, o monumento, as bandeiras, né, do Vitor Brecheret,
que cria ali, né, obviamente, várias relações com a memória. Você tem ali um monumento, né, gigantesco, né, que está ali em frente olha lá o canal, bacana. Está em frente o Parque do Ibirapuera, interessantíssimo, né, que o Ibirapuera é um nome de origem indígena, e um monumento que faz toda a relação, tá um pouquinho aí mais para baixo, um pouquinho mais para baixo, deixa eu ver se tá ali, ó, tá ali, ó. Esse dos Exatamente. Bandeirantes, não? Esse mesmo, é esse mesmo. Esse é um do... E aí eu tenho essa ideia, né, Tiago? A ideia é que os vídeos são todos ambientados justamente com o espaço, né? Para que as pessoas tenham noção da dimensão daquele espaço. Obviamente que, por se tratar de um canal de história, eu faço a relação ali com o conteúdo que está, obviamente, né, nos livros didáticos e que está ali no programa dos vestibulares, do Enem, né? Então, por exemplo, obviamente que nesse vídeo dos Bandeirantes, eu tratei sobre o assunto, né, da interiorização da colônia, o papel dos bandeirantes nesse processo, né, isso sempre dentro de um viés crítico, reflexivo, mas obviamente que todos os finais de vídeo eu tento mostrar, peraí, eu estou aqui para falar da interiorização, obviamente, da colônia, nesse espaço específico, mas também eu estou aqui para falar sobre o que é esse monumento, porque ele não está aqui à toa. E aí traz a reflexão sobre isso, que foi muito, e é muito impactante esse monumento, a ideia de que você tem ali um construto histórico em cima dessa memória, que é a ideia de que você está falando de um monumento que foi projetado ali na década de 20, do século 20, onde São Paulo tinha aí o domínio do sentido político nacional, naquilo que nós chamamos de a República do Café com Leite, ou o período das grandes oligarquias, e São Paulo era, obviamente, dominava a esfera política nacional. E ao projetar esse monumento, que depois ele só é inaugurado em 1954, né, mas ele foi construído na década de 20, projetado para ficar ali, você tem ali uma ideia de uma forçação, de uma memória, né, de que os bandeirantes construíram o Brasil, desbravaram o Brasil, interiorizaram o Brasil. Sim, foram importantes para uma determinada memória, mas a gente entende aí que, obviamente, que há incutido na história dos bandeirantes a lógica de que eles foram aí, né, assassinos de indígenas, né, assassinos de negros, destruidores de comunidades quilombolas, né, escravizaram indígenas e também, né, capturavam negros que estavam ali no processo de fuga da escravização, e este passado que teoricamente, às vezes é ocultado, você não vê isso no monumento, você não vê isso nessa construção, dessa imagem dos bandeirantes. Então, neste ponto, que a gente então consegue, como professor, como educador, trazer a crítica, mostrar isso, né, pedagogicamente. Ó, existe esse monumento aqui, mas por que ele está aqui? Qual é a função que ele está aqui? Aí a gente faz a relação entre a memória e a história, né? A gente percebe que São Paulo quis construir uma memória heróica, né? E isso vai estar também contido, né, obviamente, né, Tiago, no discurso da expografia do Museu do Ipiranga, né? Talvez, acho que o ano que vem ele saia, né, nessa reinauguração, né, possivelmente. Ele vai sair por causa do bicentenário. Exato, tá vendo? Já coloca assim uma data histórica para a gente perceber que o incentivo a 22. Fazer a inauguração, exatamente. Foi inaugurado, né, em 1922, com o centenário, e o bicentenário nessa reinauguração. É muito simbólico, tá vendo? Olha como a gente é carregado de história, né? A gente é carregado de sentidos. Então, assim, com certeza ele vai sair. Sim, e quem conhece ali a história do Museu do Ipiranga, obviamente que nós entendemos que, né, ao construir essa relação com a ideia de independência que foi proclamada aqui em São Paulo, numa passagem do príncipe Dom Pedro nessa região, ali no Riacho do Ipiranga, constrói-se então ali um museu que vai querer levar de novo São Paulo como partícipe desse projeto nacional, onde São Paulo teoricamente estava relegado. Todo o projeto de independência foi pensado a partir do Rio de Janeiro, a partir da corte e da elite brasileira que estava lá.
Então, São Paulo foi coadjuvante, teoricamente, nesse processo. E aí, nos anos 20, São Paulo ali, querendo trazer, e você, ao entrar no Museu do Ipiranga, né, eu preciso, agora estou acompanhando tudo isso, né, e também ansioso para ver essa inauguração, porque eu levei várias vezes os alunos ao Museu do Ipiranga, e a gente percebia nessa expografia colocada no museu, onde você via lá a parte de baixo, uma lógica de uma colônia, uma história do Brasil colônia, muito traçado nas imagens dos bandeirantes colocados. Ao entrar no museu, você já viu um Borba Gato gigantesco, né, reconfigurado, obviamente, com aquele chapelão, com aquelas botas, e ao subir, né, você vai subir nas escadarias e chega lá em cima no quadro apoteótico da Independência, onde nós sabemos que aquele quadro ali, obviamente, foi projetado por um contexto, né, ali no finalzinho do Segundo Reinado, em 1888, com o Vítor Meirelles criando aí, o Pedro Américo, criando aí uma apoteose de independência, né, naquele quadro. Então, esses detalhes, né, que às vezes passa desapercebido, né, Tiago? E a gente percebe que isso, ao longo da história, como um professor, eles vai sendo reconfigurado na maneira pedagógica que vai sendo colocado, né? Então, a gente tem, a todo momento, uma disputa de memória e de ensino, né? Então, a gente vê essa ideia de que, durante muito tempo, né, a gente teve essa história positivista do século XIX para o início do século XX, onde relegava apenas os grandes fatos, os feitos teoricamente heróicos, ou a criação de uma história que era mais uma contação cronológica de fatos do que realmente criar uma criticidade em relação àquilo. E a gente percebe que há muitos patrimônios culturais que remetem a memórias no Brasil, em São Paulo, ou mesmo em várias partes do nosso território, são construções de momento, são construções de um determinado momento. Né? Então isso sempre muito me instigou, Thiago. E nós estamos numa cidade aqui em que tropeçou, você está num monumento, numa rua que tem um nome que dá para explicar um pedaço da história, né? Caminhar em São Paulo, para um historiador, é um museu a céu aberto para você conseguir dar aula com edificações, com nome de rua, com monumentos. O próprio Viaduto do Chá, ligação, perfeito. Teatro Municipal, Rua 15 de Novembro, né? Uma das coisas que, uma das coisas que estava me instigando em relação ao canal, e muita gente me questionava, mas você vai fazer só a história do Brasil? Porque teoricamente, se você for partir dos monumentos e dos locais para poder contar a história, você só vai fazer a história do Brasil. E isso me instigou muito, Thiago. Eu falei, putz, mano, não, acho que não, eu quero também fazer coisas abertas. E o meu primeiro vídeo do canal foi um vídeo que eu fiz. Eu lembro que sempre em sala de aula, quando eu tentava, sou muito aqui, eu sou, né, de São Paulo, né, sou aqui de Paulista, então obviamente que eu conheço razoavelmente bem, né, o meu espaço aqui da cidade de São Paulo e São Paulo em si. E aí eu estou ali dando aula, ao fazer uma análise, por exemplo, de Idade Média, e ali nós estamos falando sobre cultura medieval, e aí ao fazer a galera conseguir ver os aspectos arquitetônicos do que era lá o cristianismo ortodoxo e o cristianismo católico, eu falo, pô, vocês já viram a arquitetura da Praça da Sé? Aquilo é uma referência ao gótico. Vocês já viram lá a arquitetura da Catedral Metropolitana no Paraíso? Ortodoxa, vocês viram lá os aspectos? E aí eu falei, puxa, já tirei uma ideia. Eu vou gravar um vídeo falando sobre o Cisma do Oriente, e eu vou gravar em frente à Catedral Ortodoxa do Paraíso, e vou gravar uma segunda parte lá na Praça da Sé, para mostrar aí o que eram os aspectos arquitetônicos, né, que refere-se ao catolicismo e que refere-se ao cristianismo ortodoxo. E aí eu comecei a perceber, né, que assim, bom, é possível você fazer a análise através do visual, né? Sim. Eu estava passando em frente o Parque Serete, lá no Tatuapé, e aí aquela imagem do Davi, né, de Michelangelo, foi, putz, aqui cabe um vídeo de Renascimento, é possível falar de um Renascimento aqui ao analisar esse Davi.
E aí depois eu fui investigar a história do Davi, que é o Davi do Serete, no caso, não o Davi do Michelangelo, que tem uma história muito bacana, né, de disputa mesmo desse monumento, é muito interessante. O Davi, inicialmente, ele foi feito pelo Liceu de Artes e Ofícios, e ele foi projetado para ficar no Pacaembu. Aliás, ele ficou durante um bom tempo, quando o estádio do Pacaembu foi construído na década de 40, e ele remetia essa ideia, né, do atletismo e tal, da exposição do corpo humano, de uma referência aí, de uma imagem que é renascentista, mas que faz referência ao belo grego, né, do culto ao corpo humano. Então, ele, quando projetaram ele ficar lá no estádio do Pacaembu, remetia essa ideia, né, da questão do que é um estádio onde vai ter lá atrações atléticas e que relacionam ao físico. E aí, por conta de uma reconstrução, de uma reforma no Pacaembu, na década de 70 ele foi parar lá no Parque Serete e colocaram ele lá. E depois, nos anos 2000, foi uma disputa que a galera queria trazer ele de volta para o Pacaembu, porém a galera ali, a Associação de Moradores do Tatuapé, os próprios administradores do Serete, entrou numa disputa com a Prefeitura de São Paulo, que não queria que o Davi saísse do Serete, já virou uma espécie de patrimônio ali, visual, a galera passava, sempre via ali, e se aquilo saísse de lá, talvez criasse um vazio memorialístico. Pô, mas ali tinha uma estátua, tiraram. Então, tá vendo? Olha só que coisa interessante, né? Não tem nada a ver com o Renascimento, não tem nada a ver com, né, a história greco-romana ou com qualquer lógica que se relacione mas tem a ver com essa ideia, né? Então, a todo momento nós estamos vivendo aí através do visual, e a gente tem sim apreço pelas coisas, né? Por isso que quando a gente fala de patrimônio, né, que vem da ideia de aquilo que faz parte, né, de alguém e que merece ser guardado como uma espécie de herança, né, preservado de alguma maneira. Mas quando a gente vai para as escolhas do que vão ser patrimônios ou não, a gente começa a entrar nessas disputas de memória, né? Não sei se você sabe, Thiago, mas lá, por exemplo, tem a estátua, né, do João Cândido, que está lá em frente à Marinha, lá do Rio de Janeiro, né, ali na Praça 15 de Novembro, aliás, no Rio de Janeiro, ali nessa praça que está em frente ao Paço Imperial, tem muitos elementos, várias períodos históricos ali colocados. Você tem lá, primeiro, a estátua de Dom João, bem na ponta, ali próximo da Bahia, que falam que a imagem está de frente a uma outra imagem de Dom João que está lá em Portugal, né? Um pouquinho mais para trás, você tem ali um monumento em homenagem ao General Osório, que tem a ver com a guerra da Tríplice Aliança, ou a guerra do Paraguai, de frente o Paço Imperial. E a Marinha... Aqui em São Paulo a gente tem a Rua General Osório, né? Para você que anda de moto, você deve conhecer muito bem. Não, com certeza. É a loja dos motociclistas, o shopping dos motociclistas. E você seguindo ela, você vai cair lá pertinho da estação Júlio Prestes, onde tem aquela imagem gigantesca também do general. E essa estátua do João Cândido virou uma disputa, né? Agora vou me falhar na data, né? Mas foi justamente no período do governo Lula, não sei se foi 2008, 10, mas agora vai me falhar a memória, enfim. Mas a disputa era que o João Cândido, para quem conhece um pouco a história dele, foi um marinheiro que participou de uma revolta, né, chamada Revolta da Chibata, em 1910. Obviamente que ele foi punido por isso, né, foi visto como líder dos revoltosos, pleiteando aí melhores condições de trabalho dentro da Marinha, né, foi preso, ficou um bom tempo preso, sofreu pra caramba, e foi criado então essa homenagem a ele, né, em frente à Marinha. Só que a Marinha não se recusava a deixar a estátua ficar dentro da Marinha, né? Aliás, ele foi tirado dos quadros da Marinha, e a estátua foi colocada de frente, ou seja, na parte que começa a praça. E ali, sim, então ele está fora da Marinha, mas ele está à frente da Marinha. E foi uma disputa muito grande nesse período aí, né?
porque muitas pessoas da linha militarista, né, não vamos dizer militar, né, mas da linha militarista, não concordava com aquela imagem, que é uma afronta à própria Marinha, e aí a gente começa as disputas de memória, né, uma afronta porque foi um revoltoso da Marinha, uma afronta porque ele era negro, e aí a gente começa a falar também, né, de disputas de memórias. Só para localizar, foi em julho de 2008. Olha lá, perfeito. Então tá por aí. Tá, perfeito. E aí, Thiago, você vê, né, cara, para um transeunte qualquer, né, passa por aquele monumento, vai ali até ler uma espécie de placa, né, que vai dar ali uma legenda, João Cândida, fulano, tal de tal, beleza, mas não vai conseguir fazer toda essa colocação, né? E aí, então, esse é o papel que eu vejo, no meu ponto de vista, do professor, do educador, né? Do historiador e do pesquisador. Trazer essa história, aí isso é interessante pontuar, e colocar, né, que a história está dentro de uma disputa aí de memória. E aí eu tive uma ideia, Zavo, aqui que eu acho bem interessante para os tempos atuais. Você está trazendo aí, né, essa questão do patrimônio que para alguns é invisível, mas para outros, logicamente, vai parar, olhar, ler a placa. Essa relação da cidade e a história, né, e aí a gente vai ver isso em todos os lugares, né, para a gente vai ficar mais fácil falar de São Paulo, porque tanto eu quanto você temos uma aproximação muito grande com a cidade. Eu nasci e cresci em São Paulo, né, na minha vida inteira morei em São Paulo, né, por mais que a gente viaje, vai para fora, volta para cá, né, onde a gente conhece bem. Exato. E aí, entre algumas questões que eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui, que a gente discute bastante aqui na História em Casa. Cara, a história é uma ciência humana, então a gente tem aí várias narrativas, né? Uma disputa de narrativa constante. Tem até os negacionistas reconstruindo, fazendo um revisionismo histórico de diversos momentos aí, que é desleal esse tipo de construção que vem sendo feito aí. Mas, enfim, e também é antiético, né? Vou colocar aqui. Então, eu penso o seguinte aqui. A gente tem uma grande questão na nossa mão aqui, Zavo, que é a seguinte questão. Os livros, como você colocou no começo, os livros didáticos e o vestibular para o professor de história, e ir além dos livros didáticos e das questões de vestibular, que é o que a gente tem para se trabalhar mesmo, né? Então, se a gente pegar aí a história da África extremamente apagada nos livros didáticos, os indígenas extremamente... Uma história extremamente eurocentrista, que sai dos livros didáticos e vai para esses monumentos, vai para nome de rua, vai para esses locais também, sempre a história que está sendo contada ali, ou apresentada, na maioria das vezes, é a do colonizador, né? E aí... A grande questão que você trouxe aqui, eu fiquei refletindo, é ali, você tem um monumento e você tem uma placa meio simples ali, dizendo quem é aquele personagem a partir da ótica do interesse de quem escreveu a placa, né? Você vai ter o Borba Gato, não vai estar lá, escrito por um indígena, né? Quem foi o Borba Gato, né? Não vai estar lá escrito assassino de indígena, e, né? Não vai ter isso na placa. Aí, eu acho que cabe até um movimento que eu vou propor para uma ideia para você levar adiante aí, hoje com a tecnologia, dá para a gente fazer o quê? Um QR Code do seu vídeo filmado lá, contando um pouco disso, e colar um adesivo com esse QR Code lá. Que quem tiver lá, bate um QR Code e assiste o historiador contando um pouco daquele momento ali. O que você acha aí? Dá pra gente fazer esses tipos de relações com a tecnologia? Porque senão fica tudo muito vago, né? Se joga um monte de monumento na cidade aí, o povo passa, olha, alguns começam a idolatrar, porque a gente tem o mito do herói muito forte na sociedade, e isso é muito antigo, né? Nas sociedades, o mito do herói. Então, se ergueu estátua, o cara é glorioso. Então, assim, para muitos que não estudam a história, esses grandes monumentos, quem recebe os nomes, né? E aí é até um poema do Bertold Brecht, né? Quem construiu Tebas e das Sete Portas? Quem construiu? Fantástico.
Então quem foi? Foram os faraós que construíram as pirâmides? Foram quem que serviu a janta ali na guerra, né, pro rei, quando ele estava ali? Quem cozinhou? Quem foi buscar essa comida? Quem plantou? Então quem construiu história nesse planeta? Será que foram esses nomes dos reis que aparecem nos livros? Ou foi essa galera toda que estava dando esse suporte? Né? Então eu acho que a gente também precisa fazer esse trabalho para além do livro didático e para além do vestibular, né, de conseguir atingir essa galera para abrir os olhos e falar, rapaziada, para de idolatrar a galera, meu. Não é por aí que se faz as coisas. Né? E esse papel, pô, eu achei legal pra caramba. Eu vou ter adaptar o QR Code. Criar esse QR Code aí, vou sair colando em alguns lugares. Não sei se isso vai criar algum ótimo, tipo de problema, né? Mas se não, imagina, você tá ali no monumento, você bate o QR Code e tem acesso a um documento de um historiador. Isso é interessantíssimo, cara, porque a ideia justamente é essa, né? Quando eu pensei o canal, eu pensei justamente isso, né? Trazer as histórias que estão ali em loco ao mesmo tempo, né? Que é uma exigência, obviamente, que a galera tá precisando, e é uma maneira de chamar a atenção, né? A gente sabe que há um público muito grande de internautas aí procurando conhecimento justamente para aplicá-lo, né? Aplicá-lo no sentido, aplicar do ponto de vista vestibulesco, alguma coisa nesse sentido, porque às vezes a gente pode buscar o conhecimento e não necessariamente ele precisa ser aplicável, ele é apenas um degustado que você tem como ser relacionado ao entendimento das coisas. Isso aí pode ser uma coisa sua. E eu vejo que quando a gente percebe, né, que há sim um movimento, né, a gente sabe que durante um tempo priorizou-se muito essa história que a gente, né, coloca aí como uma história positivista, uma história progressista, como se fosse uma grande concatenação de fatos que vão se intercalando. E quando a gente vai depois, né, no final do período militar, e quando entra já num processo mais de redemocratização, foi se incentivando, né, uma tentativa aí de analisar os outros personagens da história, né, de trazer esses outros personagens para a tona. Claro que é uma disputa muito longa, difícil, a gente só conseguiu realmente perceber, por exemplo, a aprovação da lei de 2003, que colocou aí o ensino de história africana indígena como obrigação, né, no ensino regular, currículos, né? Nos currículos, foi isso só em 2003, e demorou um bom tempo para isso começar a aparecer nos livros didáticos, lá para 2010 começaram a aparecer, né, e hoje a gente começa a colocar a questão reversa, né, que é esse lance maluco que você fala, esse revisionismo insano que está sendo colocado, de como se tivessem que a produção historiográfica, ela é somente de uma única linha, né, que todo mundo, que é o lance que ficam empurrando aí do tal do marxismo cultural, de que toda a historiografia é marxista. A gente sabe que não, a gente sabe que existem várias linhas de produções historiográficas, o marxismo é uma delas, e que se for, e pode, e é questionada, e é debatida por outras linhas de historiografia, mas a gente entende que, de uma maneira geral, né, o esforço que foi sendo feito, e não foi tão, né, alargado assim, se colocar outras histórias a serem vistas. Então, quando, por exemplo, esse monumento aí das bandeiras, ou o Borba Gato lá em Santo Amaro, ou mesmo o pátio do colégio aqui no centro de São Paulo, é pichado, né, a partir de 2016 começou esse movimento de tingir aí, pichar. Eu não tenho referências anteriores, se eu não me engano, eu lembro que 2016 foi a mais famosa, quando os caras jogaram aquela tinta vermelha de fora a fora lá no Monumento das Bandeiras, e também picharam o pátio do colégio, e também o Borba Gato, né? A gente tem dois elementos aí claros, né? Os jesuítas e os bandeirantes. Isso aí foi um grito de uma loja, dizendo, nós também estamos mostrando que assim, ó, vocês querem ver esse monumento, que interessante se pichá-lo ele de vermelho para mostrar que é o sangue dos indígenas que foram derramados. Então, você vê, precisa de uma intervenção que é colocado do ponto de vista institucional como vandalismo, para que seja visto aquela memória, para que se releve uma outra memória daquele monumento específico.
E a gente viu, né, Thiago, recentemente, né, por isso que faz até muito sentido o que a gente está falando, já de 2017 para 2020, uma série de movimentos nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, Na e Rússia, né? especificamente lá na Rússia, e especificamente no sul dos Estados Unidos, quando, né, foi aquela disputa sobre a estátua do general Robert Lee, que é um general relacionado à guerra de secessão dos Estados Unidos, que é relacionado com os confederados americanos, e gerou toda aquela parafernália, né, de demonstração de pessoas que estavam ali reclusas, que não tinham uma grande visibilidade. A gente sabe que existe, mas começaram a aparecer abertamente. E nós vimos movimentos nos Estados Unidos da galera saindo com bandeiras dos confederados, sendo bandeira do nazismo, né? E houve os confrontos, né? E até aquela cena horrorosa que você deve ter acompanhado, o cara passando com o carro em cima de todo mundo ali. E aí a gente começa a perceber, né, que o quanto que, né, a história, ela teve envolvida com isso, né? Então, para as pessoas que são leigas em história, vocês caras estão brigando por causa de quê, mano? Eles estão brigando porque o que é Ku Klux Klan, né? O que é aquela bandeira dos confederados? O que é aquilo que significa? Por que a comunidade negra americana ficou tão ofendida com aquela estátua? Apenas uma estátua. Não, cara, tem elementos aí por fora que são muito grande, como identidade, como cultura, como patrimônio, como memória, como disputa de memória, que compete a nós, né? Compete a nós, como intelectuais, como educadores, como professores, trazer isso à tona. Então, durante muito tempo, quando eu estava no estágio para poder aí ingressar na licenciatura, né, Thiago, a gente tinha essa ideia, né, de que a gente discutia, não, a gente tem um currículo, obviamente, a cumprir, nós temos ali um currículo a fazer, a nossa cartilha de trabalho, vamos assim dizer, mas há sempre uma produção do próprio educador que vai ali trazer ali, né, chafurdar esse currículo e trazer um currículo que não está ali, um currículo oculto, né, que aí faz parte da formação dele, e aí por isso que é muito importante a formação, né, Thiago? Se a gente tem uma formação que vai ser uma formação técnico-reprodutivista, a gente vai trazer isso para os nossos alunos também. Agora, se nós temos uma formação que ela vai ser técnico, mas também crítica e analista, a gente também vai trazer isso no nosso trabalho, né? Eu acho que é o que eu tento fazer ali, né, com os meus trabalhos, porque essa foi a minha formação, né? Então eu agradeço muito ali, né, o bom curso de história que eu fiz na Universidade Federal de São Paulo, e isso mostra, né, o quanto que isso está embrenhado, né, numa disputa que ela é política, obviamente, né? Você vê, foi uma linha política se instaurar agora, atualmente, no Brasil, para a gente ver, né, os caras falando abertamente de coisas que não tem nenhum tipo de conhecimento para falar, né, e a gente, às vezes, nós, né, você com certeza deve ter se refletindo sobre isso e também sendo questionado sobre isso, né, de a gente ter que discutir coisas de conceitos básicos simples, que já foram totalmente deixados de lado pela linha acadêmica, né, para poder falar com o aluno e ele está ouvindo isso e está falando isso, né, sobre conceitos de fascismo, de totalitarismos ou confusões sobre conceitos que já estão tão, né, dados pela... Nesse ponto, Zavo, é até interessante, né? Vamos tomar cuidado aqui. É interessante quando o estudante ele procura para fazer o diálogo. O perigoso é quando o estudante está seguindo algo que ele não sabe o que é e é algo que você vê que é um fascismo, né? Perfeito. Então, assim, aquele que ainda chega para a gente e fala assim, professor, quando que a gente vai aprender nazismo? Um aluno de 6º ano, talvez, com 11 anos de idade, o que é fascismo que eu estou ouvindo desde 2018? Sim. O que é socialismo que eu escuto as pessoas falando por aí? O que é esquerda? O que é direita? Cara, bacana, vamos sentar aí, vamos dialogar. Agora, o problema é quando você vê aquele reproduzindo sem refletir nada acerca do tema.
né? Sim, E não que professores sejam doutrinadores, né? Quero deixar claro aqui que a nossa função é apresentar a ciência que é, né? Então, o que é? Qual é o pensamento de Marx? Qual é o pensamento de Lenin? O que fez Adolf Hitler? O que fez Mussolini? O que fez Mao Tse-tung, Fidel Castro? Joseph Stalin. Então, acho que é esse o nosso ponto. Então, observa isso, dá as ferramentas para o estudante buscar ali, depois trazer, dialogar de novo, né? Zavo, você citou aí alguns quadros, né? Você falou do Pedro Américo lá no parque, dentro do Museu Paulista, né? Que fica no Ipiranga, aqui em São Paulo. Ele também pinta o Tiradentes, né? Você citou aqui no início o Ouro Preto e tal. E aí tá uma outra grande questão dessa disputa de narrativa de memória, porque esses quadros, a gente tem que deixar muito claro aqui, que eles são pintados muito depois dos acontecimentos, né? Tanto até mesmo o Pedro Américo também tem lá dentro da Guerra do Paraguai, né? Ele tem um quadro que representa a vitória do Brasil. Então, ali, o Império Brasileiro, ele era ótimo em construir essas imagens para se apropriar das memórias, né? Desses períodos, né, Zabo? Então, a gente tem nome de ruas, monumentos, obras de arte que estão expostas em museu, né? Como que a gente trabalha isso, Zavo? Como que a gente consegue fazer essa compreensão? Isso que você falou é muito legal, cara, porque aí eu posso colocar um outro, citando o Tiradentes, colocando um outro objeto aqui, né, um outro local específico. Lá no Rio de Janeiro, né, ali no centro velho de Rio de Janeiro, na parte ali mais do centro velho, você tem a praça da Constituição, que é também chamada Praça 15 de Novembro, né? Olha que sobreposições. Aquela praça que é hoje e é também chamada Praça Tiradentes, né? Olha quantas informações, tá? A Praça Tiradentes está ali bem pertinho ali do Teatro Municipal, bem no centro velho do Rio de Janeiro. E é o local onde o Tiradentes foi enforcado, né? O Tiradentes foi enforcado, então alguns é chamado de Praça Tiradentes, mas foi chamada Praça da Constituição e também a Praça 15 de Novembro. Bom, Praça da Constituição inicialmente porque aquela região, então, durante muito tempo, aquele local foi desconhecido como local de Tiradentes. Ninguém, durante muito tempo, até porque nós sabemos que a história do Tiradentes é muito interessante para isso, porque está uma disputa muito forte de memória sobre a construção da imagem dele. Então, ele foi morto em 1792, durante o reinado da Maria I, que era, no caso, aí, a rainha em governante da dinastia de Bragança, que vai ser a dinastia do Dom João VI, do Dom Pedro I, do Dom Pedro II. Então, durante todo o processo do Império, a imagem de Tiradentes foi apagada, ele não era conhecido de ninguém, a não ser, obviamente, daqueles caras que faziam já uma produção de memória da República. E aí, quando você tem, então, a proclamação da República e já havia essa construção da imagem do Tiradentes como o mártir da Inconfidência pelos republicanos, a praça e aquele local, então, você tem uma estátua lá, né, gigantesca, equestre, bonita, né, e toda cheia de formas, do Dom Pedro I, com a Constituição na mão, e era chamada a Praça da Constituição. E quem fez aquele monumento, né, quem era o governo do Dom Pedro II, que o Dom Pedro II gostava de elevar esses feitos aí, que, teoricamente, sua família trouxe para o Brasil, como encomendado o quadro do Ipiranga, do Pedro Américo, era o pintor mor ali, um pintor bastante conhecido do Império, o Dom Pedro o contratou para ele fazer o quadro para glorificar. Estamos falando de 1888, o Império já está cambaleando, então vamos mostrar a glória da minha família. Olha o que minha família fez. Meu pai proclamou a independência, assim como havia a Praça da Constituição, meu pai fez a Constituição que vigorava até o momento. Até o momento era a Constituição de 1824. Então respeite a monarquia, era mais ou menos esse recado. E aí, então, naquele local exato, era o local onde Tiradentes foi enforcado, certo? Bom, quando a República entra, né, é sintomático comemorar naquele local a proclamação da República, a Praça 15 de Novembro, é reconfigurada, mas eles não derrubam o monumento de Dom Pedro, ele continua lá.
Só que aí depois a praça foi construída essa reconstrução, esse resgate aí do estudo sobre a história do Tiradentes. Olha como Tiradentes é muito interessante para dar essa exemplificação para quem está nos ouvindo, o que é essa ideia entre história e memória. Bom, ele sim, a história da participação de Tiradentes no movimento da Inconfidência Mineira, lá em 1789, e se encerrou com a sua morte em 1792. E lá no final do século XIX, né, a memória dele vira uma disputa, e os republicanos querem colocar ele como o herói, o cara que morreu pelo primeiro movimento republicano. E no local onde ele foi morto, tem a estátua, né, de Dom Pedro I. E o que fazer? Demolir aquela estátua e colocar uma estátua de Tiradentes ali? Não, eles não fizeram isso, apenas reapelidaram a praça como a Praça Tiradentes. E aí você vai lá totalmente leigo, né, Tiago? Você procura lá no Google Maps, ou sei lá, algum lugar, Praça Tiradentes. Aí você vai lá e você não vê Tiradentes. Não tem Vê Dom Tiradentes lá. Pedro. Você vê Dom Pedro. E aí fica o negócio, peraí, o que está acontecendo aqui? O que é isso, né? É interessantíssimo, né, essa parada. E aí Em São Paulo a gente tem uma disputa também de memória na Liberdade, né? Exato. Agora Nossa, a Liberdade, ela tá virando meio que o governo de São Paulo, a prefeitura também, né, de São Paulo, junto com o governo estadual, tá transformando ali aquela história do escravo Chaguinha, né, para da onde surge a ideia de liberdade, num local oriental. Você chega lá, não tem nada de escravidão, né? Exato. Eu tenho um outro vídeo, né, Tiago, também está no canal, exatamente sobre a Praça da Liberdade, né, pessoal aí que depois vai assistir aí, tiver interesse em conhecer o canal, tem um vídeo especificamente sobre o bairro da Liberdade, que aí eu falo sobre esse lance da sobreposição da história, né, e essa disputa de memória, que às vezes aliás, é muito vinculado aqui em São Paulo, a praça, o bairro da Liberdade como bairro japonês, que nem mais japonês porque você quase não encontra ali comunidade japonesa. Você vê outras comunidades orientais que não são japonesas, você vê bastante ali, né, chineses, coreanos, e que obviamente que um chinês não vai gostar muito de ser confundido como um japonês, ele não vai sentir muito quisto se você fizer essa comparação, até porque nós sabemos historicamente toda a relação de disputa entre Japão e China durante um bom tempo, a Segunda Guerra Mundial, e toda a maneira como que o Japão impôs, né, o seu imperialismo aos chineses. Os chineses não têm um grande apreço pelos japoneses, certo? E aí, então, você vê essa comunidade chinesa ali bastante, a comunidade coreana, e você faz essa vinculação. Sim, é um bairro asiático, mas japonês não é mais, mas agora você vê a grande presença de chineses ali. Mas voltando um pouco para o início do século, era um bairro que era muito vinculado com a comunidade italiana e também portuguesa, que viveu naquela região. E se você volta um pouco mais lá para trás, e aí então tem uma região ali, que é bem escondidinha, pouca gente consegue encontrar, que está ali a Capela dos Aflitos. Né, você tem um vídeo lá na capela, eu vi esse vídeo. Eu tenho, exatamente, em frente à capela, que era o local onde estava o Cemitério dos Aflitos. E o nome Cemitério dos Aflitos refere à ideia que antes de ser chamado Bairro da Liberdade, era chamado o Largo da Forca. Né, o local onde sentenciados de morte eram executados. Um pelourinho, né? O pelourinho, e a gente sabe que a maioria, né, pela nossa próprio entendimento, né, Tiago, do que era o regime de escravidão de pessoas africanas aqui, a ideia de que muitos marginais sociais daquela época eram ex-escravos ou escravos, e a execução deles eram feitos ali naquele local, e eles não tinham onde ser sepultados, eram sepultados nesse cemitério coletivo, que era o cemitério justamente dos aflitos, porque havia uma igreja lá, chamada Igreja dos Aflitos, que era, nessa lógica cristã, vou executar, mas antes de ser executado, passe na igreja, faça a confissão, peça clemência da sua alma, porque o corpo vai ser morto. E eles são colocados ali. E a igrejinha está ali, e depois de um bom tempo, isso foi colocado aí, as várias comunidades outras foram entrando nesse bairro e trazendo aí essas reconfigurações históricas. E pouca gente sabe, né, dessa história, de que durante um bom tempo era um bairro que houve esta relação com a escravidão e com também a presença de negros nessa região. E aí a gente
não vincula, né? E às vezes é próprio nome, liberdade, né? Como você bem colocou, é vinculado aí aos gritos que o escravo Chaguinhas gritava, né? Ex-escravo, no caso, ele foi militar, né? Também ele foi ex-escravo, forro, né? Ele gritava ali por conta dessa sua sentença de morte. Cara, e aí, como, né, saber de tudo isso? De novo aí, né, nosso papel, temos que escrever, temos que falar, temos que publicar, temos que trazer isso à tona, né, e isso só vai ser perpetuado, por isso que é muito importante no nosso papel, né, Thiago, nosso papel como historiador, professor, a gente, esse realmente é o papel, né, do intelectual, é trazer porque senão as coisas vão ficar sempre escondidas, né, o Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro, né, foi descoberto quase, não por acaso, né, mas havia ali, nessa região lá do Rio de Janeiro, né, também no centro do Rio de Janeiro, e escavações foram sendo feitas e depois de um bom tempo foram descobertas ossadas naquela região e foram descobrindo várias ossadas e depois fizeram lá um resgate, uma investigação, uma pesquisa e descobriram que ali era um local onde os negros eram trazidos da África, eram deixados ali para serem vendidos e comprados pelas pessoas que se interessavam, muitos vinham mortos da transferência no navio negreiro e eram enterrados ali mesmo, né? E essa história veio à tona depois que a galera começou a fazer essa escavação. E aí só dá para se identificar que é o Cais Valongo porque foi feita uma disputa para fazer uma determinação que ali tinha, né, o espaço, né, onde houve essa história, né? Então, a todo momento está tendo essa disputa, a todo momento está tendo essa briga por preservação, né? Porque senão as coisas vão ficar todas esquecidas, né, Thiago? O tempo vai acabar passando, né? Ai, Zavo, que trabalhão que a gente tem, hein, meu caro? Exato. Porque é aquela história. Eu deixo aqui o convite a todos os camaradas, historiadores, historiadoras e estudantes também interessados em história. O livro didático e estudar para o vestibular talvez seja uma necessidade, passar pela escola e prestar o vestibular e se formar aí no que você deseja estudar. Porém, o trabalho do historiador, ele não cessa nunca. Nós não somos uma ciência exata, né? Exato. Então, a gente está nessa constante busca da leitura, não vou nem dizer da verdade, mas das diversas narrativas que se pode ter a respeito de tudo que aconteceu, né? E todo lugar que a gente olha é difícil ser um historiador. Então a gente vai andando na rua, olhando as ruas e falando, nossa, olha o nome dessa rua, nossa, olha essa construção, nossa, olha tal coisa. Você vai até se perdendo, fica complicado, né? Exatamente. Sabe, a gente está chegando aqui no... Foi tão bom que já vai dar... Foi super rápido, claro. Você vê? E aí, a minha pergunta aqui no final é sempre o seguinte... Como a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, porque o papo vai levando e a gente vai conversando, dentro do tema memória, né, monumentos, memória e história, você acha que tem alguma coisa que é importante dizer que o assunto não trouxe? Olha, do que a gente discutiu, eu acho que a gente conseguiu contemplar os vários pontos, né? Eu só gostaria de ressaltar, né, o fato de que todo mundo pode, né, ter uma relação historiográfica com algum tipo de produção. Né? O que a gente releva mesmo é que o profissional da área, né, que é o historiador como formação, a gente briga muito pela nossa regularização como profissional, né, ele tem ali a técnica específica para fazer isso. Então, por isso que a formação de história faz com que a gente tenha aí, né, essa especialização. E não é dizer que as outras pessoas não podem fazer, né, mas quando um determinado político, X ou Y, ou grande personagem fala, não, eu quero elevar a minha história, também não é errado, porque vai ficar claro que aquilo é uma memória dele, é uma memória particular, né? Mas também tem que ficar claro que quando ele faz isso, a crítica da história também pode incidir sobre isso. Então, ninguém está isento da crítica histórica, todo mundo está ali claramente visual nesse ponto aí, né?
E aí, eu só queria ressaltar isso porque a gente comentou muito sobre isso, né, que tem muitas pessoas aí, né, se envolvendo com a produção historiográfica ou criando, né, conteúdo histórico sem realmente aí ter um devido apreço crítico sobre o que é a ciência, né? E se existe uma formação para isso, pô, então vamos incentivar a galera aí, vamos fazer a disciplina de história, é tão legal, é tão bacana estudar história a com vontade mesmo, assim, no curso. Nem todo mundo precisa virar historiador, mas tentar ler bons historiadores aí, tentar buscar informações, isso sempre aí nunca é demais. E obviamente, né, estamos aí para fazer isso, né, Thiago? Muito legal, canal História em Casa, tanto no Instagram como aqui. A gente sabe que as pessoas têm os seus afazeres, mas o legal é que a live vai ficar aí salva, a galera pode acessar depois, tá? Fico aí muito agradecido desse nosso papo, né? Maravilhoso. E aberto aí para um próximo convite, sempre é bom conversar e fico agradecido muito aí, Thiago, pela nossa fala. Gratidão toda nossa pela partilha do conhecimento. Aqui eu sempre agradeço muito todos e todas as convidados, porque eu aprendo demais estando desse lado aqui, né, dialogando, é um momento de troca com os meus pares, né, porque geralmente a gente está na sala de aula ali, mediando o conhecimento dos estudantes, e aqui é um momento que eu tenho essa troca com os pares, é de muita valia, então eu agradeço demais a troca, a partilha, e você está disposto aí fazendo vídeo no YouTube, estando aqui conversando, parabenizo pelo seu trabalho também, que eu admiro, conheci o canal há pouco tempo, fui lá, vasculhei os vídeos, você viu que eu vi o vídeo lá né, assisti alguns, não consegui assistir muitos, mas eu já estou lá acompanhando. Então é o seguinte, pessoal, nós vamos ficando por aqui, os links do professor Zavo tá aqui na descrição desse vídeo, tanto para o Facebook quanto para o Instagram e também Zavo Lima aqui no YouTube. E Zavo, só gratidão, rapaziada, segue aí, comenta, curte, isso faz a gente continuar produzindo conteúdo. Exatamente, tá exatamente. Zavo, forte abraço, a gente vai conversando. Até mais. Obrigado, Thiago. Falou, galera. Valeu. Até semana que Até vem. mais.